Uma onda de violência assusta quem trabalha com transporte por aplicativos. Mais de 120 motoristas foram vítimas de assaltos seguidos de morte no país nos últimos 3 anos. Na Grande São Paulo, a polícia registrou 5 assassinatos só este mês. O último caso foi nesse fim de semana em Suzano. Casos de agressão contra mulheres terminaram em tragédia no interior de São Paulo, no Piauí, no Distrito Federal e em Goiás. Seguranças da UFMG foram flagrados agredindo um estudante negro que ia renovar a matrícula. O diretório acadêmico denuncia racismo. A Associação dos Magistrados Brasileiros entrou com ação no Supremo contra pontos da lei de abuso de autoridade. O primeiro domingo do Rock in Rio teve estreantes e veteranos nos palcos do festival, como o beijoqueiro Bon Jovi. O que eles falou? Falou um monte de coisa que eu não entendi nada. E no Brasileirão, Palmeiras empatou com o Inter e desperdiçou a chance de colar no líder Flamengo. E hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro. Hoje o Brasil está começando. A gente começa essa edição falando da violência contra motoristas de aplicativo. Num período de desemprego em alta em que muita gente está buscando nessa atividade uma fonte de renda, esses motoristas estão se tornando um alvo recorrente de criminosos. Olha, Ana, só na região metropolitana de São Paulo foram 5 mortes apenas neste mês. Vamos falar em São Paulo então com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. O último caso foi nesse fim de semana, né, numa tentativa de assalto. É isso aí, Chico, um absurdo, né? Bom dia para todo mundo, bom dia para você, para Ana, para todos. Bom estar de volta aqui com vocês novamente de manhã. O motorista de aplicativo estava com 2 passageiras, vai vendo só, quando os bandidos atravessaram o carro na frente deles, uma rodovia de Suzano, região metropolitana de São Paulo. Osmar de Souza Prado, de 36 anos, ele não parou e aí os bandidos atiraram. Ele foi atingido nas costas, não resistiu. Uma das passageiras assumiu a direção até conseguir parar. Ela e a outra mulher saíram correndo. Os bandidos fugiram sem levar nada e até agora não foram presos. A gente conversou com alguns motoristas de aplicativos que falam, obviamente, deste medo, dessa rotina de medo nessa atividade. Vamos ouvir. Ficar atento ao trânsito complicado de São Paulo é só uma das obrigações para o Daniel. O motorista de aplicativo diz que para não ser assaltado é preciso estar ligado em tudo, uma fonte a mais de estresse. Muitas vezes a gente está numa situação que você não tem segurança, né? Que você está numa rua, encosta, por exemplo, um motoqueiro do seu lado e é reflexo. Você vai olhar se é um motoqueiro mesmo, se ele não está olhando para dentro do carro, se ele não está vendo o seu celular, né? Porque isso já indica que alguma coisa não é normal, né? Ele conta que adotou medidas para se proteger, colocou até câmera de segurança no carro. Mas tem colegas dele pensando em desistir do trabalho. Tem motorista pensando em desistir, sim. Para ser bem sincero, tem motorista que não trabalhou a semana toda com medo. O que era para ser uma saída para enfrentar o desemprego ou um complemento de renda se tornou para muitos uma atividade perigosa. E há números mostrando isso. Em todo o Brasil, são mais de 120 latrocínios, roubos seguidos de morte desde 2016, de acordo com o cálculo feito pelas associações dos motoristas de aplicativos. Não há levantamento do número de assaltos. O Sidney também passou por um sufoco na capital paulista. Ficou 5 horas nas mãos de assaltantes. Fui ameaçado, tomei coronhada na cabeça, pediram para ligar para minha esposa, para pedir dinheiro, né? No caso, como se fosse um sequestro. Este especialista em segurança diz que tanto o poder público quanto as empresas devem buscar formas de proteger motoristas e passageiros, mas que a solução passa necessariamente pelo aprimoramento da tecnologia. É importante que elas melhorassem as suas tecnologias, que elas evoluíssem os seus algoritmos, que elas evoluíssem a sua inteligência artificial, para poder tentar constatar quais seriam, digamos assim, corridas que são de risco, para poder evitar colocar o motorista nessa situação. E no Estado sozinho não vai resolver, as empresas precisam participar disso também. A Polícia Militar afirmou que realiza operações constantes para inibir crimes com motoristas de aplicativos. As empresas Uber, Cabify e 99 disseram que têm mecanismos para checar dados do usuário e para dar segurança aos seus motoristas, parceiros e passageiros. Ana e Chico, saber que nem dinheiro tem mais dentro dos carros, que está tudo no cartão. Sim. E a gente está ainda vivendo e discutindo isso? Pois é, e a cultura da violência, né, Rodrigo, que se espalha, né, e atinge o país inteiro. Olha só.
Brasília teve noite violenta, foram 5 assassinatos em poucas horas. E um deles, mais uma vez, de violência contra a mulher. Vamos falar com a Juliana Morrone. Um desses casos foi de uma mulher assassinada a facadas dentro de casa, né, Juliana? Bom dia. E como você disse, a cultura da violência, né, Chico? Um bom dia para a Ana também, bom dia a todos. Olha, segundo a polícia, a mulher foi morta pelo companheiro. Dos 5 casos de violência e de crimes aqui no Distrito Federal, 3 foram com facadas. Uma mulher foi morta a facadas no peito pelo companheiro. O crime ocorreu na cidade do Riacho Fundo. Amigos do casal disseram que o relacionamento parecia tranquilo, mas que o homem tinha ciúmes da mulher. Segundo a polícia, os dois teriam discutido por volta das 10 horas da manhã de ontem. A vítima foi encontrada às 10 da noite no apartamento. O casal tinha uma filha de 5 anos que não estava em casa na hora do crime. A polícia não informou se o homem foi preso. Na rodoviária de Brasília, um morador de rua foi morto a facadas por volta da meia-noite. O homem não tinha nenhum documento. Ainda não se sabe quem cometeu o crime nem o motivo. E no Paranoá Parque, um homem foi morto na porta de casa. 2 homens e uma mulher o abordaram, ele reagiu, levou uma facada no pescoço. Os bandidos fugiram com o carro dele. Até agora, apenas a mulher foi presa. Também outros crimes. Foram 2 mortes por arma de fogo na cidade do Gama. Um homem foi morto com um tiro em Samambaia, outro levou 5 tiros na cabeça. Nesse caso, a polícia acredita que tenha sido um acerto de contas. Ana, Chico. E teve mais, viu, Juliana? Olha essa, em Teresina, no Piauí, mais um caso de feminicídio. Uma jovem de 28 anos morreu atropelada pelo namorado de uma amiga. A Neyara Pinheiro vai contar melhor essa história pra gente ao vivo. Neyara. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Este é o 20º caso de feminicídio este ano aqui no Piauí. O crime aconteceu em frente a um buffet de um bairro nobre aqui de Teresina. De acordo com testemunhas, Pablo Henrique Campos teria discutido com a namorada por causa de uma crise de ciúmes e foi embora da festa. Só que quando a namorada, Anúcia Alencar, e a amiga dela estavam saindo da festa, foram atropeladas pelo empresário. Vanessa Carvalho, de 28 anos, morreu no local. O corpo da enfermeira vai ser enterrado nesta manhã. Já a namorada do empresário teve traumatismo craniano leve e uma fratura na perna e está internada neste hospital sem previsão de alta. O suspeito do crime foi preso logo depois do atropelamento. Ele estava dormindo em casa. Pablo Henrique Campos deve ser transferido hoje para um presídio aqui de Teresina. Ana Paula, Chico. Obrigado, Neyara. É mais um caso de violência, de covardia, de ataque às mulheres. E a gente tem mais. Em Goiás, uma mulher de 45 anos foi morta a facadas. O suspeito é o companheiro dela. Vanilde Silva Souza foi encontrada em casa na cidade de Catalão, bastante ferida. Chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia diz que 2 facas foram usadas no crime. A vítima também tinha sinais de enforcamento. O companheiro dela foi encontrado numa casa na mesma rua, escondido dentro do guarda-roupa. A PM informou que, ao ser preso, José Maria da Conceição, de 50 anos, confessou que assassinou a parceira, esfaqueou e contou que tinha saído do presídio havia 2 meses. E ainda, no interior de São Paulo, um outro caso de feminicídio terminou com a morte de uma mulher e do agressor. Elisângelo Marcones Francisco ateou fogo no carro da ex-companheira. Você vê aí imagens. Essa é a técnica em enfermagem Luciene Ferreira Sena, de 39 anos. Ele não aceitava o término do relacionamento, aquela mesma desculpa que não justifica nunca nada. Luciene ainda chegou a ser transferida para o hospital com 80% do corpo queimado, mas não resistiu aos ferimentos. O agressor também morreu. Até quando, né? Quanta covardia. E vamos falar agora de Minas Gerais, onde a polícia investiga uma denúncia de agressão no campus da UFMG. Vamos falar com a Liliana Junger, em Belo Horizonte. Liliana, bom dia. A vítima é um aluno da Federal e ele diz que foi um ato de racismo, né?
Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia para todo mundo. Pois é, a vítima é aluno da Faculdade de Letras e ele foi agredido por seguranças no fim de semana. Essas imagens feitas por outros alunos mostram o estudante negro sendo dominado e agredido. O diretório acadêmico da Faculdade de Letras divulgou nota informando que o homem tinha ido até lá para regularizar a matrícula num curso de inglês. O diretório também considera que ele foi vítima de racismo. O homem agredido contou à polícia ter ouvido dos seguranças que ele estava no local para roubar alunos no campus. A UFMG disse que também está investigando o caso. Agora, em Patos de Minas, no interior do estado, um flagrante de imprudência que terminou em tragédia. 4 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas numa batida na BR-365 ontem à noite. O motorista que provocou o acidente estava bêbado. Ele invadiu a estrada e bateu em um ônibus que foi jogado para cima de um caminhão que vinha no sentido contrário. Depois da batida, o ônibus e o caminhão pegaram fogo. O motorista bêbado fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele ainda tentou trocar de lugar com o carona, que não tinha bebido. Mas os dois foram presos pela polícia. E mesmo com os alertas e campanhas de conscientização, as tragédias provocadas por motoristas bêbados continuam acontecendo, Chico e Ana? Verdade, Liliana. Uma irresponsabilidade criminosa, Obrigada pelas informações. Até já. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou dados sobre queimadas no mês de setembro. Vamos ver aqui no nosso telão? O Amazonas é o único estado de toda a Amazônia Legal com queimadas acima da média histórica para o mês de setembro. Vamos ver os números? Olha, foram quase 3.000 focos, 2.913 registrados entre o dia 1º e o dia 28, sendo que a média para o mês de setembro é essa aqui embaixo, de 2.682 focos. E especialistas dizem que a persistência das queimadas no Amazonas é preocupante porque aqui o bioma não tem fogo provocado por causas naturais, e sim ligado ao desmatamento e à ação humana. E o estado de Tocantins recebeu reforço aéreo para ser usado no combate ao fogo que destrói regiões de mata no estado. Tocantins está em 3º lugar no ranking nacional de queimadas, com 11.000 focos registrados do início do ano até agora. O número é maior que o total de 2018. Aviões chilenos vão reforçar a operação do Exército e da Marinha, que já estão ajudando a controlar as chamas com helicópteros. Os focos se concentram na serra que fica no entorno de Palmas e também no Parque Nacional do Araguaia, na ilha do Bananal. Vamos agora saber de previsão do tempo. Tiago Scheuer hoje aqui com a gente, já a postos. Tiago, bom dia. A primavera chegou. A chuva também, mas está mal distribuída pelo país. Pois é, bem mal distribuída, viu, Ana? Chico, bom dia para vocês, bom dia Brasil, E setembro está acabando, choveu menos do que a média para o mês em praticamente todo o país. Palmas, por exemplo, que já tem uma média bem baixa, não registrou uma gota sequer nesse mês, Quanto mais laranja aqui nesse mapa, ou amarelo, menos chuva, Foi chuva abaixo da média. Veja aqui, sul do Brasil nessa pegada, também em centro-oeste e boa parte do norte do país. Brasília também choveu muito pouco, só 9 milímetros. Porto Alegre também bem abaixo da média, 91 milímetros. E aí hoje ainda continua, esse risco de queimadas. Tá bem alto, todo o centro-oeste ainda em vermelho aqui, Tocantins, interior do Nordeste e pega também o interior de São Paulo. E aí você sabe que risco de queimadas aumenta quando está muito quente e umidade está baixa, Veja só, o caso de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, com 38 graus, só 15% de umidade, Canudos, na Bahia, e Ribeirão Preto, em São Paulo, também nessa mesma situação. Aliás, a capital paulista também está na rota do tempo seco hoje, e aí o sol vai brilhar bastante e a máxima chega aos 28 graus. Vamos olhar o tempo firme aqui, onde mais ele vai rolar, Você vê aqui, boa parte do sul do Brasil também, Mato Grosso do Sul, sul de Minas e pegando aqui do Amapá até o Nordeste quase todo. Agora em Maceió, aí sim a tarde vai ser abafada, 30 graus, 29 lá em Salvador e 36 graus de máxima lá em Campo Grande, Ana e Chico. Ô, Tiago, onde é que chove mais forte hoje, hein?
Então, tem chuva forte em pontos do Amazonas, do oeste do Acre e de Mato Grosso, e essas pancadas aí cruzam o Brasil pelo Tocantins, e aí elas chegam ao litoral sul da Bahia e ao Espírito Santo. Então é bom prestar atenção, porque tem uma alta pressão no oceano jogando umidade diretamente para o Espírito Santo e para o sul da Bahia. Em Vitória, o dia já começou com chuva, e essa chuva promete ir e voltar também até a noite, e o sol vai sair pouco e a máxima vai ser só de 24 graus. Ana e Chico. Obrigado, Thiago. Bom dia, boa semana para você. Para nós. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de um protesto hoje de manhã na Alemanha. O protesto foi organizado pelo Greenpeace em frente ao Instituto de Economia em Berlim. A agência Reuters diz que essa manifestação foi durante uma visita de Ricardo Salles. Os ativistas não querem que indústrias alemãs façam negócios, fechem negócios com países que agridem o meio ambiente. Na Índia, mais de 100 pessoas morreram nos últimos 3 dias por causa da forte chuva que atinge o norte do país. Algumas cidades nos estados de Bihar e Uttar Pradesh estão inteiramente debaixo d'água. Você vê aí as imagens. Os transportes e os serviços básicos não funcionam. A temporada de chuvas na Índia começa em junho e termina no início de setembro. Mas este ano os temporais continuaram por mais tempo. E nos Estados Unidos, a região norte enfrenta tempestades de neve fora de época. O outono no hemisfério norte mal começou e os estados do norte do país já registraram temperaturas de inverno abaixo de zero. Em Montana, o governador declarou emergência depois da neve acumulada atingir mais de 1 metro. A meteorologia afirma que é a pior nevasca para essa época do ano desde 1930. Por aqui, uma boa notícia. O Brasil atingiu a marca histórica de 1 gigawatt de geração de energia solar. Os equipamentos mais baratos e os descontos na conta de luz atraem quem pode fazer esse investimento na instalação dos painéis. Agora, Rodrigo, a única questão que está pegando ainda é que tem uma burocracia que continua trazendo dor de cabeça para os consumidores. É o seguinte, a reclamação mais comum é sobre a demora por parte das empresas de energia para emitir a avaliação que autoriza a instalar os equipamentos. Veja na reportagem. O Wagner montou um sistema de energia solar para alimentar 4 residências. São 64 placas que hoje ajudam a diminuir bastante a conta de luz. Eu economizo de R$ 1.500 a R$ 1.800. Dependendo do mês, claro. Né? Mas ele levou cerca de 5 meses para ter o aval da Enel, a empresa de energia do estado de São Paulo. Sem essa homologação, ninguém pode usar um sistema de energia solar. Justamente pela burocracia interna deles, né? Demorou o processo todo e eu acho que deveria ter sido rápido, justamente pela energia sustentável, né? Foi só depois de uma reclamação na Agência Nacional de Energia Elétrica que, segundo ele, o processo andou. E esse é o caso de centenas de pessoas. A associação que representa o setor de energia solar diz que recebeu 416 reclamações entre janeiro e agosto deste ano em todo o país. 70% delas eram sobre o descumprimento do prazo que as distribuidoras têm para se manifestar sobre o pedido dos consumidores. A queixa mais comum é a demora para a emissão do parecer técnico, seguida pela substituição do medidor e pelo prazo de vistoria do projeto. Uma norma da ANEEL dá prazo de até 15 dias para que as distribuidoras deem parecer sobre as instalações mais simples, como as residenciais. A ANEEL ela põe regras para que essas distribuidoras cumpram prazos, parecer de acesso, e elas atrasam deliberadamente esse cronograma. Então isso gera perda, né, de investimento. Quem mais aproveita a luz do sol como fonte de energia elétrica são os consumidores residenciais. Quase 74% das cerca de 94 mil instalações existentes no país estão dentro das casas. Mas essa tecnologia vem ganhando cada vez mais adeptos. Prova disso é uma marca histórica de 1 gigawatt de geração de energia solar registrada em agosto. Uma potência que seria suficiente para abastecer, por exemplo, cerca de 600 mil residências com uma média de 4 a 5 pessoas por casa. O presidente da associação que representa o setor de energia solar diz que esse número poderia ser ainda maior. Ele diz que o preço das placas e dos aparelhos despencou nos últimos anos. Mas a demora das distribuidoras de energia para aprovar as instalações ainda desanima os consumidores.
O seu Abel também teve uma longa espera para poder usar a instalação das 12 placas de energia solar que ele exibe com orgulho no telhado de casa. Por esse aparelho, o seu Abel consegue saber em tempo real a quantidade de energia elétrica que está sendo gerada e que garante o funcionamento de tudo que está ligado na tomada. A energia que o seu Abel gera, mas não usa, vai para a rede elétrica e vira desconto na conta de luz. Agora ele tem planos de aproveitar o restante do telhado para realizar o sonho de pagar o valor mínimo da conta de luz. Eu estou economizando atualmente 1/3 da conta, mas eu pretendo aumentar para zerar essa conta. A Enel, distribuidora de energia de São Paulo, esclarece que respeita o prazo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e que eventuais atrasos podem acontecer em função de questões técnicas. No caso da reclamação feita pelo seu Abel, a Enel diz que os trabalhos de responsabilidade da empresa ocorreram no prazo previsto. Já sobre o atraso na instalação do Wagner, diz que o processo foi demorado devido à necessidade de adequação do padrão técnico de entrada de energia, o que é de responsabilidade do cliente. A ANEEL disse que os consumidores podem reclamar no saque e na ouvidoria da distribuidora. Ou melhor, da agência. E também na distribuidora. Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. E você vai ver a seguir: a Associação dos Magistrados Brasileiros questiona no STF a lei de abuso de autoridade. Começam a valer novas regras para testes de produtos em animais. Em alguns casos, isso vai ser completamente proibido. E uma estátua em Nova York dá cara nova a uma das guerras mais importantes dos Estados Unidos. Os detalhes você vê já já. Agora são 8 horas e 21 minutos, horário de Brasília. Os testes com animais em laboratório ganharam novas regras no Brasil. Entrou em vigor uma resolução do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal que reduz e até proíbe o uso de animais em alguns procedimentos. Não é de hoje que o movimento em defesa dos animais vem exigindo mudanças nas rotinas dos testes em laboratórios. A partir de agora, boa parte dos camundongos, coelhos e outros animais usados no Brasil terão uma vida menos sofrida. Está em vigor a resolução do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que exige a adoção de práticas alternativas para certos tipos de testes. Foram 5 anos de prazo para as indústrias se adaptarem às normas. São ao todo 17 novas tecnologias. Em alguns casos, o uso de animais vai ser proibido, como nos testes de irritação e corrosão da pele, muito usados pela indústria farmacêutica, ou nos que avaliam os efeitos da luz do sol sobre hidratantes, bronzeadores ou maquiagem. Em outras situações, o uso de animais deverá ser reduzido, como nos testes de ingestão de substâncias tóxicas feitos pelas indústrias de brinquedos. A empresa que não fizer a substituição, se ela for denunciada, o que acontece frente ao Conselho é que vai abrir um processo administrativo e vai seguir o rito legal, que tem as multas, inclusive suspensão de atividades. A resolução abre caminho para a comercialização de novas tecnologias que substituem o uso de animais em laboratórios. É o que está acontecendo aqui no Centro de Inovação e Pesquisa da Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, neste laboratório de bioengenharia de tecidos. A matéria-prima aqui é a célula da pele humana, que é fabricada em série, em escala industrial. O material é feito sob encomenda e é entregue em no máximo 48 horas. O laboratório de uma multinacional de cosméticos é o único desse tipo nas Américas e tem capacidade para produzir 10 mil unidades de pele por ano. Teste de irritação cutânea, teste de corrosão cutânea, teste de resistência da barreira da pele e teste de resistência elétrica. Então, qualquer produto que entre em contato com a pele pode causar reações indesejadas, podem ser testados usando essa tecnologia. De acordo com o laboratório, as novas tecnologias não encarecem o preço final dos produtos. Embora a resolução ainda permita o uso de animais, ela é considerada um avanço. A gente está muito, em termos de legislação, bem positivamente, numa posição favorável perto da América Latina, mas em termos de países desenvolvidos, países europeus, a gente ainda está engatinhando, mas a gente ganhou um grande espaço nesses últimos 11 anos. A Associação dos Magistrados Brasileiros entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra pontos daquela lei de abuso de autoridade. A associação argumenta que a lei intimida a atuação independente do Poder Judiciário. Juliana aqui de volta com os detalhes. Juliana.
Ana, na sexta-feira o presidente Bolsonaro promulgou os trechos da lei que tinham sido vetados por ele, mas foram restaurados pelo Congresso. Com isso, voltam a valer pontos como a punição para juízes que decretarem prisão de réus em desacordo com a lei, a punição para quem violar prerrogativas ou direitos de advogados e a punição para a autoridade que constranger o preso com uso de violência ou ameaçá-lo a produzir prova contra si, mesmo ou ainda contra terceiros. Na ação, a AMB afirma que o abuso há de ser corrigido em cada processo, por meio de recursos próprios e adequados, e, excepcionalmente, por meio de sanção disciplinar administrativa. A associação diz ainda que a nova lei foi feita com objetivo e endereço certo. Visa a fragilizar a magistratura perante a advocacia e perante determinados segmentos da sociedade que respondem a processos de uma grandeza jamais vista ou imaginada, e que não há como negar assim que ela atinge o poder judiciário naquilo que lhe é mais sagrado, o poder, dever de julgar, pois doravante, a prevalecer essa nova lei, a magistratura restará intimidada e a liberdade de julgar seriamente comprometida. A ação diz ainda que, caso não sejam suspensos os dispositivos legais ora impugnados, poderão os mais de 17 mil magistrados brasileiros passarem a revisar de imediato suas condutas em face dos processos com inegável prejuízo para a prestação jurisdicional. É o que está lá na ação. Essa lei entra em vigor em janeiro. Chico, Ana. Obrigado, Juliana. E agora os ministros do Supremo vão ter que se manifestar sobre essa lei, se a lei de abuso de autoridade respeita ou se fere a Constituição Federal. Quem fala conosco agora é o Gerson Camarote, porque depois de passar pelo Legislativo, pelo Executivo, agora a lei está nas mãos da Suprema Corte, dos ministros do STF, né? Camarote, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Sim, o que você tem, Chico, é justamente o temor de juízes, e não só juízes, procuradores e até policiais, com a lei que foi aprovada. Você teve, inclusive, o veto presidencial, mas o veto presidencial de 33 pontos, mas 18 pontos foram derrubados semana passada pelo Congresso Nacional. O que a gente tem, Chico, Ana? O seguinte, você já começa a ter o G1, inclusive fez um levantamento nesse fim de semana, apesar da lei só passar a valer a partir de janeiro, vários juízes já começam a sentir o efeito dessa lei e algumas decisões já foram tomadas baseadas na interpretação dessa lei. Ou seja, até mesmo questões levantadas por prisões preventivas foram revogadas, temendo a interpretação da lei de abuso de autoridade. A avaliação entre juízes, procuradores, com quem eu conversei, é que essa legislação ela é considerada subjetiva demais. E ela foi aprovada num momento de fragilidade da Operação Lava Jato. Então, acaba refletindo justamente um momento de enfraquecimento da Lava Jato e aí teve essa aprovação pelo Congresso Nacional e depois a derrubada de vetos. Agora, a percepção é que isso acaba inibindo bastante a iniciativa de juízes, procuradores e policiais e, mais do que isso, você tem reflexos consideráveis em relação ao combate à corrupção. E, Camarote, no Supremo, qual é a expectativa, hein? Dá para prever qual vai ser a decisão do Supremo nesse caso? Olha, o que eu pude já apurar é que há uma divisão na Suprema Corte em relação a isso, então não há uma unanimidade. Isso daí reflete muito também a críticas que a gente chegou a noticiar de ministros da Suprema Corte em relação à Operação Lava Jato. Então, essa divisão que tem se estabelecido na Suprema Corte do país nesses últimos anos, isso também deve se refletir no julgamento dessa ação de inconstitucionalidade apresentada pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. Então, a conferir, vai ser um debate considerado fundamental, mas não existe consenso na Suprema Corte. Ana, Chico. Valeu, Gerson Camarote, passando a bola para o Rio de Janeiro, mas a gente vai dar aqui os destaques que vem no próximo bloco com a demonstração do que rola em São Paulo agora de manhã, você sabe. E também a estátua que virou atração em Nova York, viu? Agora são 8 horas e 32 minutos, a gente segue monitorando o trânsito e transporte para você, voltaremos já já com mais detalhes.
obra de arte virou atração numa das regiões mais movimentadas de Nova York. A estátua tenta passar a limpo o passado racista dos estados que lutaram contra o fim da escravidão. Aí, no lugar de um general confederado, quem monta o cavalo é um jovem negro. À primeira vista, nada de novo. Só mais uma estátua de um homem sobre um cavalo. Mas quando a gente olha de novo, será o corte de cabelo? O casaco esportivo? A calça jeans rasgada? Esse não é como todos os outros, não. Esse guerreiro até parece ter vindo do futuro. Ou será do presente? A obra de arte, batizada Rumores de Guerra, foi inaugurada no meio de Nova York. O criador é Kehinde Wiley, que pintou o ex-presidente Barack Obama para a Galeria Nacional de Retratos. O artista explica que a obra não é sobre ser negro ou branco. É sobre a evolução das sociedades e da cultura. E o que você está vendo somos nós em toda a nossa plenitude. A estátua fica aqui em Times Square até dezembro. Depois ela vai ser transferida para o endereço permanente dela na capital do estado da Virgínia, em Richmond. A cidade foi a capital dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana. Eles lutavam contra a abolição da escravidão. O prefeito atual de Richmond lembrou que há 10 monumentos em homenagem aos confederados na cidade. Mas agora, graças a Kehinde, haverá pelo menos uma estátua que fala enfaticamente sobre uma nova e importante causa. Ryan achou a estátua poderosa. Eduardo, em visita a Nova York, se surpreendeu com a novidade. É impossível tu não parar e olhar, né? Além dela ser bonita, grande, imponente, ela é diferente de tudo que a gente vê aqui. Então, acaba que é impossível tu não parar e tentar entender o que está rolando ali. 8 horas e 38 minutos. Thiago Schoer. Falar de previsão do tempo mais um pouquinho? Atualizar aí pra gente que está em São Paulo. Rodrigo, você não estava em São Paulo nos últimos dias, mas por aqui a semana passada foi mais encoberta, estava frio e hoje a gente já tem o calor de novo voltando, né? Você vê que a máxima vai ser de 28 graus e à noite 20, ainda uma noite abafada. A gente tem imagem ao vivo aqui do aeroporto de Congonhas, né? Ali próximo, zona sul da capital. Veja como o céu está azul, praticamente não tem nuvem, né? A gente consegue ver do nosso estúdio também. Então é a massa de ar seco atuando de novo para a gente aqui no estado de São Paulo. Você vê que todo o estado aí sim, no amarelão, isso aí significa tempo firme o dia inteiro, né? Como é que ficam os próximos dias? Os próximos dias, temperaturas subindo bastante ainda. Veja só, tudo acima dos 30, tá? Amanhã 31, depois 32, na quinta 33 e assim nós vamos até sexta-feira. Bom, tá muito repetidinho. Tá repetidinho, não tem previsão de chuva não essa semana, né? Sol todos os dias e temperaturas altas. Valeu, a gente vai atualizando dia a dia. Obrigado, Valeu. Viu? Até mais. O governo do estado e a Prefeitura de São Paulo vão apresentar hoje na Câmara e na Assembleia Legislativa a proposta de orçamento para o ano que vem. A Prefeitura está prevendo um orçamento de quase 69 bilhões de reais, 13,8% a mais que o orçamento deste ano. O governo do estado não revelou o que pretende fazer. O orçamento indica o que aquele governante planeja realizar no ano seguinte. Isso não significa que tudo será feito, mas dificilmente o que não está previsto será executado, né? 8h39, Natália Ariade agora. Agora com informações sobre trânsito, mobilidade, transporte público, aparece como tudo normal na circulação dos trens da CPTM e também nas linhas de metrô, apesar de muita gente se queixar de lentidão. Lá... Segundo o metrô, na linha 3 vermelha está tudo normal, mas tem muita gente percebendo uma lentidão por ali, tá? Entre os trens. E, bom, a gente aproveita para deixar um recado, Rodrigo, que é o seguinte, quem passar nessa segunda-feira pela estação Tamanduateí, linha 10 turquesa da CPTM, pode aproveitar, fazer o exame de pressão arterial de graça das 9 da manhã à 1 da tarde, tá bom? Tá bom, valeu. A gente vai para o intervalo, já a gente vai falar dos jogos do fim de semana, o Corinthians ganhou do Vasco, o Palmeiras empatou com o Inter e tem também outras notícias de São Paulo. 8 horas e 40 minutos, a gente volta já. E chegou a hora da gente falar do futebol. Carol Barcelos, bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia, gente. Bom, conta pra gente como é que foi essa rodada movimentada do Brasileirão do fim de semana, Carol. Movimentada e boa pra vocês dois, né? Já a gente vai ver por quê. Pô, deram uma respirada aí. Mas olha, o Palmeiras é que teve a chance de encostar no líder Flamengo, né? Mas não aproveitou, não encostou não. Empatou com o Inter em um jogo que teve polêmica. Inter e Palmeiras se enfrentaram no Beira-Rio, em Porto Alegre. O primeiro tempo foi todo do Inter. O gol saiu nessa cabeçada do Patrick.
No segundo tempo, mudou tudo. O Palmeiras pressionou. 10 minutos e olha o lance que o William perdeu, bateu em cima do goleiro. Agora, no lance seguinte, a bola estava bem mais difícil e ele marcou. Gol bonito, hein? 1-1. Aí veio a polêmica do jogo. O Palmeiras fez o segundo com Bruno Henrique, mas o árbitro Braulio Machado anulou. Ele não marcou essa falta do zagueiro Klaus no William, deixou o lance seguir. Mas quando caiu, o atacante do Palmeiras tocou com a mão na bola. O gol foi anulado depois de o árbitro consultar o VAR. Resultado final, Inter 1, Palmeiras 1. E temos outros resultados da rodada de domingo. Corinthians e Vasco jogaram em São Paulo, 1-0 para o Corinthians. Vamos aí o gol. O Santos venceu depois de 4 jogos, 2-0 contra o CSA. E o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, ele terminou com a Ferroviária bicampeã. O jogo contra o Corinthians foi decidido nos pênaltis, 4-2 para a Ferroviária. Agora a Fórmula 1, no GP da Rússia, a Ferrari armou uma baita estratégia para vencer a Mercedes, mas no final não deu nada certo, viu? E adivinha quem venceu mais uma? Lewis Hamilton. Logo após a largada, Sebastian Vettel aproveitou o vácuo do carro de Charles Leclerc e saiu de terceiro para a liderança da prova. Era uma estratégia da Ferrari para deixar as Mercedes para trás. Na parada nos boxes, a troca de posições foi desfeita e Leclerc passou o Vettel. Mas aí olha o azar, ó. O carro do Vettel teve problemas no motor, ele acabou abandonando a corrida. Lewis Hamilton, que não tinha parado, aproveitou a bandeira amarela quando os carros andam mais devagar, fez a parada e voltou em primeiro. Vitória de Hamilton com Valtteri Bottas em segundo, completando a dobradinha da Mercedes. Hamilton tem talento e a sorte, né, de campeão. 8h46, Natália. De olho nos carros da vida real, Rodrigo? Vamos embora. Bom, tem acidentes, viu? Agora nas ruas da cidade. Eu selecionei aqui no mapa para vocês um acidente, então, que o pessoal está indicando na marginal do Rio Tietê. Então, esse acidente aconteceu no sentido da Castelo Branco, perto da ponte Atílio Fontana. E aí a gente vê as consequências na chegada da rodovia Anhanguera, que já costuma ser bem congestionada nesse horário. O pessoal, ó, levando velocidade ali de 6 km por hora, Rodrigo. Bem ruim a situação. O outro acidente foi na zona oeste da cidade, não muito distante dali, Avenida Marquês de São Vicente, bem ali na Praça Luiz Carlos Mesquita. Então, também complicando o caminho do pessoal, principalmente na Marquês de São Vicente. E aí a gente aproveita para conferir ao vivo algumas das nossas câmeras. Vamos ver a marginal do Rio Tietê, que tinha um trecho complicado ali perto da ponte Atílio Fontana, mas agora... Bom, entre Ponte do Limão e Ponte da Casa Verde, parece que está tudo tranquilo nos dois sentidos, em todas as pistas. Na boa, o pessoal circulando pela marginal Tietê. E corredor Norte-Sul, trecho do viaduto Tutóia, Avenida 23 de Maio, mais movimentado no sentido do aeroporto, parando um pouquinho aqui na pista da esquerda, mas também sem grandes complicações. E mais um caminho que está complicado agora cedo, a Avenida dos Bandeirantes. Estava de olho ali nas nossas câmeras ao vivo, olha, e percebo que no sentido da marginal do Rio Pinheiros, a Avenida dos Bandeirantes está com trânsito bem carregado e especialmente congestionado também essa alça, Rodrigo, para o pessoal acessar o viaduto João Julião da Costa Guiar e entrar, então, na Washington Luiz, seguir em direção ao centro. Todos os dias, né? Isso, eu estava olhando pela janela. Aqui também Está congestionado também? Vamos abrir, então, a nossa câmera aqui, a Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Estaiada. Está aqui, ó, imagens ao vivo. Está virada ali para a Ponte do Morumbi, né, Rodrigo? Mas a gente percebe que no sentido da Marginal Pinheiros, sentido da rodovia Castelo Branco, Cebolão, um pouco mais pesado, mas aqui está andando bem, ó, a câmera movimentando agora. Quando chega perto da Ponte Estaiada, aí sim, bastante lentidão no caminho do Paulistano, mas sem registros de acidentes graves, tá, Rodrigo? Valeu, obrigado. Vamos pro intervalo, já a gente vai ver como é que foi o primeiro fim de semana de Rock in Rio. Dá uma olhada aí, ó. Olha lá, 8h49. Estamos de volta e olha, foi uma noite de tirar o sono de fãs sortudas que chegaram bem pertinho do cantor Bon Jovi no Rock in Rio. Uma delas ganhou até um beijo. Pois é, e a terceira noite do Rock in Rio teve também uma mistura de ritmos e teve protestos.
Eles dançaram e fizeram dançar, mas também protestaram. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. O protesto ecoou para além do espaço favela. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Elza Soares, no palco Sunset, pediu o fim da violência. Chega de perseguir os negros, chega de perseguir os pobres, mulher preta, coragem, pra frente! O palco Sunset é o dos encontros, só que este o público não viu. Alcione reverenciou Elza Soares nos bastidores. Ela, gente, é ela, não é uma qualquer. Elza Soares, nossa rainha. No palco, a parceira de Alcione era outra. Isa arrastou uma multidão para frente do palco Sunset. E uma Isa, para aquele tanto de gente parecia pouco. Ela levou uma versão em miniatura para dançar junto. Isa e Alcione, 2 gerações e um clássico da música brasileira. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Ivete Sangalo abriu o show no palco Mundo e mostrou que, além de cantar, sabe fazer barulho. Hoje é dia de rock. E de axé, bebê! Recordista de apresentações no Rock in Rio, 15 ao todo. Alguém imagina por quê? Hoje sou feliz. Faz tempo que o Rock in Rio não é apenas rock. Receber diferentes públicos e ritmos já é uma marca do festival. O espaço da música eletrônica, por exemplo, cresceu. O palco ficou maior, altamente tecnológico. E por aqui, são 12 horas de música sem parar. Música e surpresas. O DJ Bascar dividiu o set com o irmão gêmeo, Alok, para delírio do público. No fim do show, ainda pediu a namorada Carol em casamento. Você aceita casar comigo? Meu sim mais verdadeiro. No palco Sunset, teve ainda a britânica Jessie J, que interagiu com o público e se enrolou na bandeira do Brasil. É a personificação da perfeição, não tem mais nada para explicar. É maravilhosa, acessível, carinhosa, simpática, e é isso. No palco Mundo se apresentaram Goo Goo Dolls, Dave Matthews Band. Incrível! Incrível, sem palavras. Dona Nice parecia não acreditar. Aos 69 anos, ela veio sozinha de São Paulo para ver Bon Jovi. I'll be there for you. Bon Jovi fechou a primeira semana de shows, cantou os maiores sucessos e o público cantou junto. Para esta fã, o show superou todas as expectativas. Uma dança e um beijo, melhor do que qualquer sonho. O que ele falou? Falou um monte de coisa que eu não entendi nada. Depois de fazer a alegria da fã pernambucana, Bon Jovi se jogou para a multidão. Nem precisava entender o que ele falou, o que não falou, né? Só aquele momento já ficou marcado. E o Rodrigo Bocardi nem ficou aqui para ver o Bon Jovi, hein? Podia ter ganhado o beijo, tá vendo? Tá vendo? Fui na cesta de Drake. Oh, Olha tá só. bom. A gente se despede com uma imagem de um ataque a um posto de combustível em Várzea Paulista, no interior. Olha aí, ó. Os bandidos usaram uma retroescavadeira. Foi roubada, viu, a retroescavadeira, para derrubar a parede onde ficava o cofre do posto. Em seguida, eles explodiram o cofre, fugiram com o dinheiro. 2 vigilantes tentaram evitar o assalto, mas os bandidos atiraram neles e fugiram. Vai vendo só. O que eu queria mesmo era Dave Matthews ontem. Deve ter sido demais. Boa semana para todos.
Olha, aqui em Brasília entra na fase final o julgamento que já é o mais longo da história do Distrito Federal, um caso conhecido como os crimes da 113 Sul. A arquiteta Adriana Vilela foi acusada de mandar matar o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a mãe, Maria Vilela, e a empregada da casa, Francisca Nascimento. Os crimes foram há 11 anos e chocaram Brasília. Foram mais de 70 facadas contra as vítimas. Assim a gente abre a semana. Bom dia. Aqui em Minas, mais um corpo foi retirado da lama da Vale, em Brumadinho. Com ele, sobe para 250 o número de mortos identificados por causa do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Outras 20 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. Uma boa semana para vocês. Aqui vai a leilão na quinta-feira uma das pinturas mais famosas do artista britânico Banksy, o Parlamento de Chimpanzés. Esse quadro é de 2009 e não à toa vai ser leiloado agora, né? A crise política com o Brexit tem feito cair o nível dos debates no parlamento e Banksy aponta para a regressão da democracia britânica e para o comportamento muitas vezes animalesco dos deputados, primitivo. O valor estimado para o leilão, o equivalente a 10 milhões de reais. Até amanhã, boa semana para todo mundo. Banksy é demais. Obrigada, Rodrigo. E olha, o tema do podcast, o assunto de hoje é o tráfico de pessoas. A correspondente em Nova York, Candice Carvalho, conta histórias de vítimas no exterior, incluindo uma brasileira. E Renata Braz, da Secretaria Nacional de Justiça, explica como o país está enfrentando esse crime. Vamos encerrando, então. Bom dia, Brasil.